Esse é um cápsula e nós vamos falar agora sobre a anistia que deve ser votada. A urgência da anistia hoje, tá? A promessa do Hugo Mota foi pautar a urgência da anistia. Agora, estão dizendo que a anistia vai ter votos para negar a urgência, né? O que significa isso? Significa não ter a maioria dos presentes para barrar a anistia. Isso pode acontecer? Bom, pode acontecer. A gente vai ver aqui qual é o projeto que o pessoal está falando, o que eles estão falando aqui nessa história. Mas eu acho que tem uma chance de passar também, tá? Isso tudo aqui pode ser justamente a lorota que contaram para o Hugo Mota para permitir que rode a anistia exatamente, né? Vamos entender o que está em jogo aqui, se tem chance ou não tem chance. É lógico que seria importantíssimo a aprovação da urgência da anistia, isso pode acontecer hoje, e já pode ser votado o mérito logo em seguida, ou seja, eu não sei se vai acontecer isso, tá, gente? Mas pode ser que hoje ainda a gente tenha essa anistia aprovada na Câmara. Essa notícia foi sugerida por Peter de Roupão, da Buenos Aires 44, só falo 2 apelidos porque o canal é meu, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a primeira coisa, né? Muita gente fala assim, mas não adianta aprovar anistia que o STF vai derrubar. E eu não descarto que derrube. Acho um absurdo, acho que não tem nenhuma lógica para derrubarem a anistia no STF, mas sim, é possível que derrubem, né? A gente sabe como é que o STF tem se comportado, existe essa possibilidade. Mas ainda assim seria muito importante o Congresso aprovar a anistia, porque como eu falei para vocês, esse processo é um processo político, é um processo midiático, não é um processo jurídico, não tem nada de jurídico nessa história. Então, o STF vai ter o custo de barrar a anistia lá no STF. Isso vai ficar mais marcado ainda como mais um absurdo feito pelo STF e vai deixar um sinal claro para todo mundo que o STF está sozinho nessa, que o Congresso, né, os representantes do povo brasileiro entendem que esse processo todo é injusto, que não tem lógica nenhuma essa perseguição ao Bolsonaro. Então seria importante aprovar isso de qualquer maneira, né? Então, vamos ler o que está escrito aqui, qual é a proposta. Então, primeira coisa, essa notícia aqui, essa coluna aqui do Estadão, né, anistia à Constituição de 1988. O STF tem dito que a anistia é inconstitucional porque a Constituição não permite anistia, isso foi o que disse textualmente o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino, né, dando um recado para o Congresso. Não adianta aprovar anistia que é inconstitucional, coisa e tal. Mas, como eu já falei aqui em outros vídeos, se você lê a Constituição, não tem nada que diga isso. E seria um absurdo, como o pessoal mostra aqui, pelo fato de que a anistia, a Constituição de 88 nasceu da anistia, né? Foi justamente a anistia aos perseguidos políticos pelo regime militar brasileiro que permitiu que a Constituição de 88 fosse feita, que permitiu o retorno de tantas pessoas que estavam no exterior e que a Constituição aqui no Brasil fosse feita, né? Então, eu acho um argumento excelente, de fato, isso é verdade, a anistia foi a base da Constituição de 88, e negar isso agora, dizendo que é inconstitucional, é um absurdo que não tem nenhuma lógica, não tem nada dizendo nisso na Constituição, até porque seria uma incoerência. A Constituição nasceu de uma anistia, né? Enfim, agora estão dizendo o seguinte, né? É lógico, há uma pressão muito grande para não se aprovar a anistia na Câmara. Como eu falei para vocês, o STF e o governo querem segurar a anistia a qualquer custo. Por quê? Porque o problema deles é de marketing, né? Ou seja, vai sair a notícia no jornal no mundo inteiro que a Câmara Brasileira aprovou a anistia a Bolsonaro e a todo mundo que participou do suposto, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, e com isso né, ficaria frustrada essa tentativa do Xandão de impor a vontade dele sobre a população brasileira. O que o Alexandre de Moraes quer é matar o bolsonarismo. Ele acha que prendendo o Bolsonaro, que convencendo as pessoas de que Bolsonaro foi um golpista e coisa e tal, que as pessoas vão deixar de gostar de Bolsonaro, vão deixar de votar no Bolsonaro. Essa é a expectativa deles. E aprovar a anistia agora iria no caminho contrário, né? Agora, existe uma conversa aqui, segundo vários jornais aqui, ó, os bastidores da negociação, Gleisi aciona Centrão para evitar, Bolsonaro pode ter pena apenas reduzida. Todas essas matérias aqui estão falando sobre um suposto acordo que teria entre o governo e o Centrão para aprovar a PEC da blindagem e não aprovar a anistia, né? Então vamos ler o que está escrito aqui. Eu acho pouco provável isso. Sempre foi o acordo, em todo momento, de PEC da blindagem e anistia, junto à anistia como uma consequência da PEC da blindagem, e os deputados estão pressionados por muita gente para fazer essa aprovação, porque lembra, o governo tem pressionado os deputados, é verdade, mas os empresários têm apertado os deputados também para resolver esse negócio da anistia. Havendo anistia, havendo a liberação do Bolsonaro, resolve-se o problema das tarifas no Brasil, resolve-se o problema da economia brasileira em grande parte, né? E de quebra você já garante a derrota do Lula ano que vem e o próprio STF fica desmoralizado nessa história toda. Ou seja, seria o cenário ideal a aprovação da anistia, mesmo que o STF bloqueie essa anistia. Então aqui, ó, os bastidores, vamos entender qual é o argumento dele, o que eles estão dizendo aqui que é a negociação, né? Então aqui, ó, é grande a lista de jabutis por trás do processo de anistia a Bolsonaro. Longe dos holofotes, o Centrão passou as últimas horas costurando uma aliança com o PT e o governo para aprovar a PEC da blindagem, que cria uma série de empecilhos para a prisão e abertura de processo contra parlamentares,
parlamentares, e de fato foi aprovada. Em troca, partidos do grupo, que em público juram fidelidade ao ex-presidente, ofereceram apoio aos petistas para derrotar a PL de Bolsonaro no plenário da Câmara. Então, ou seja, esses partidos que estão dizendo que vão votar pela anistia, que têm falado que são a favor da anistia, e que entram na conta, né, o Valdemar da Costa Neto diz que tem 300 votos a favor da urgência da anistia e a favor da anistia, mas chegando lá na hora, esses partidos dariam para trás e não entregariam a anistia, né? Traduzindo, o Centrão aceita votar contra o requerimento de urgência no projeto que prevê a anistia ampla, geral e restrita a Bolsonaro e aos envolvidos na trama do 8 de janeiro, mas quer ajuda para se livrar das investigações da Polícia Federal autorizadas pelo STF. O maior temor do bloco é no momento em relação aos processos sobre corrupção e desvio de emendas que têm alvejado seus integrantes. A oferta dividiu o PT. Em reunião à tarde nessa terça-feira de 16, o presidente do partido, deputados e senadores petistas escancararam o racha, né? Não foram poucos os que viram a aliança como uma contradição com o discurso do Lula de combate a privilégio. Olha essa coisa engraçada, né? O Lula querendo dizer que combate corrupção, né? Enfim, no final o governo liberou a sua base para votar como quisesse. A Gleisi falou que não interessa, que esse projeto não é projeto do governo, que vote como quiser. E no final das contas, os deputados do partido acabaram votando a favor dessa PEC, né? Mas até as emas do Alvorada sabem, porém, que cada um desses personagens tem seus interesses. Então, assim, parece muito simples, né? Tem o pessoal do Centrão, que quer se livrar de investigações, o PT quer acabar com a PEC, com a anistia. Então, enfraquecido, o presidente da Câmara, Hugo Mota, quer tirar o bode da sala para votar pautas de apelo popular, como isenção do imposto de renda e não sei o que lá e coisa e tal. Mas tem que votar anistia antes. Por quê? Porque ele prometeu votar anistia para o pessoal da direita. Então, esse seria o acordo. Vai votar anistia justamente porque os partidos do Centrão disseram que vão votar contra a anistia, né? O Centrão, por sua vez, quer salvar os seus e ganhar mais poder. Munidos dessa estratégia, não terá dúvidas em rifar Bolsonaro, mas ainda vai se manter as aparências, fazendo um aceno aqui, outro acolá, porque precisa do aval do ex-presidente para lançar o governador Tarcísio à sucessão de Lula. E é aqui, nessa frase, que eu vi a inconsistência desse pessoal. Porque a verdade é que o Tarcísio não é candidato do Centrão, o Tarcísio é candidato do Bolsonaro, não tem esse negócio todo, né? E a gente vai ter a prova disso na votação de hoje, né? Eu falo para vocês que esse negócio de Tarcísio como candidato do Centrão é a maneira que o pessoal está usando para botar os bolsonaristas contra o Tarcísio. E nós vamos descobrir isso hoje. Por quê? Bom, pode ser que eu esteja errado, pode ser que realmente o Centrão faça isso, não vote na anistia. Agora, eu pergunto para vocês, já para pensar, a anistia vai ser votada com os nomes lá no telão, né? Então vai ter o nome de todo mundo lá no telão. Então a gente vai saber quem é que votou a favor da anistia, quem é que votou contra a anistia. E se tiver a urgência da anistia, a votação, esse pessoal que votar contra a anistia vai estar comprando uma briga enorme contra si, vocês sabem disso, todo mundo sabe disso, né? E não faz sentido nenhum querer tirar Bolsonaro, não, mas vai agradar depois o Bolsonaro. Meu amigo, se votar contra a anistia, tá jogando o Brasil no buraco. Em momento algum eles falam aqui sobre a pressão dos empresários, a pressão da economia, né? A economia brasileira está indo para o saco com as sanções. Se o Brasil seguir nesse caminho, só vai piorar. Todo mundo sabe que tem que aprovar essa anistia, é a única saída, né? Aqui, ó, mas por que o PL do Bolsonaro insiste em defender uma anistia desde 2019, ano em que o ministro do STF abriu o inquérito das fake news? E aí fala sobre o sincericídio cometido pelo presidente do partido, Valdemar da Costa Neto. Besteira, de novo, tô tentando criticar o Valdemar da Costa Neto aqui, e muita gente da direita tá entrando nesse papo, de dizer que o Valdemar da Costa Neto admitiu o plano de golpe, não sei o que lá. Não, ele falou exatamente o voto do Fux, que se teve plano de golpe, o Bolsonaro não tinha nada a ver com isso, não tem nada de errado, não admitiu nada, né? Esse pessoal, de novo, tá tentando usar, distorcer o que o Valdemar disse para jogar vocês contra o Bolsonaro, contra o Valdemar da Costa Neto, né? Para desespero dos bolsonaristas, Valdemar chegou a admitir no sábado 13 ter havido um planejamento de golpe no Brasil que não se consumou. Ele falou o voto do Fux, é exatamente o voto do Fux, poxa. E disse que foi mal interpretado. Exato, a imprensa interpretou da forma errada, mas veja, não é que interpretou da forma errada por erro, interpretou da forma errada porque quer convencer vocês a brigarem com o Valdemar. Não caiam nisso. Não, ele falou o voto do Fux, eu disse isso desde o início. Aqui, ó, o PL, no entanto, tentará emplacar o projeto de indulto retroativo por ter certeza que o Moraes usará o inquérito das fake news para perseguir candidatos ao Senado. E é verdade, e por isso que é muito importante essa anistia. O presidente do Senado, o Alcolumbre, já avisou que matará no peito qualquer proposta assim, admitindo apenas um projeto sobre redução de penas e não sei o que lá. Então, o Alcolumbre vai ser difícil passar esse processo no Senado também. Não tenha dúvida nenhuma, vai ser difícil no Senado. Mas da mesma forma que nós passamos na Câmara, podemos passar no Senado. O Hugo Mota também não queria passar na Câmara, acabou passando. O Alcolumbre não quer passar no Senado, mas se tiver a pressão correta, acaba passando. O importante, de novo, essa coisa toda, esquece o aspecto jurídico. Isso não é um processo jurídico, é puramente político. A mensagem da Câmara apoiando a anistia já é mais do que suficiente para quebrar a perna desse pessoal, para quebrar o objetivo deles, que é convencer o Brasil de que acabou. Não, Bolsonaro já era, morreu, acabou. Né? Tem o consenso social agora, ele foi condenado, acabou, é golpista, né? Então, ou seja, segundo eles estão dizendo aqui, essa seria a trama, né? Seria a trama de que
votaram a PEC da blindagem, ou a PEC das prerrogativas, já está aprovada na Câmara, vai para o Senado ainda e coisa e tal, e hoje seria votada a urgência da anistia, mas que eles não votariam essa urgência, perderia por votos essa urgência. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Aqui, a PEC que aumenta a blindagem judicial de parlamentares e o plano do Centrão para rifar Bolsonaro e alçar Tarcísio. Gente, não sejam inocentes, esse pessoal tá falando isso porque quer jogar o Tarcísio contra os bolsonaristas. Vocês não percebem a coisa mais óbvia do mundo? É evidente que eles estão fazendo isso. Por que você acha que a Andréa Sadi, você acha que ela gosta do Tarcísio? Você acha que ela gosta do Centrão? Por que você acha que ela tá jogando uma coisa com a outra aqui? Porque ela quer sacanear os bolsonaristas, pô. Não caiam nessa história. Tarcísio é Bolsonaro. E aqui, ó, a Gleisi aciona ministros do Centrão para evitar a aprovação de urgência da anistia. Existe uma manobra, que eu não sei se o Hugo Mota vai fazer isso, mas seria uma sacanagem se ele fizer, que é justamente fazer a votação simbólica da urgência da anistia, né? Que seria a votação apenas pelos líderes. Aí ele tem chance de conseguir, porque os líderes desses partidos querem obedecer ao Lula, né? A questão é que o partido não quer. O PSD, por exemplo, não quer, ele quer anistia. A maior parte dos deputados está preocupado em se reeleger ano que vem e quer anistia por conta disso, né? O pessoal também do MDB, do PP, do União Brasil, mas a liderança desses partidos pode votar contra, né? Mas eu não creio que caiba isso, afinal o acordo foi o acordo de votar a anistia, realmente botar a votação de urgência da anistia no plenário. E aí, votando a anistia, eu tenho certeza que vai ter voto para aprovar essa urgência e votar em seguida já o projeto da anistia. Seria excelente isso hoje, a gente pode resolver esse problema hoje, né? E, bom, aí o pessoal está dizendo que não, mas que eles não vão aprovar a anistia, mas depois vão aprovar um projetinho para reduzir penas e coisa e tal, mas ainda vai deixar Bolsonaro preso por muito tempo e coisa e tal. O que eu não acredito que seja verdade, que seja factível isso daqui. Vamos ver o que vai acontecer hoje, tá? Eu tô esperançoso. Acredito que vai ter uma votação real, e se tiver uma votação real, a anistia passa, né? Mas que certamente vai ter muita gente trabalhando contra, não tenha dúvida que vai. Vamos aguardar a votação hoje. Todo mundo, se puder telefonar para o seu deputado, entrar em contato com o seu deputado, exigir do deputado aí do seu estado que ele faça a votação, que ele vote pela anistia, é muito importante isso nesse momento.